Lua crescente Virgem, 23 de maio de 2026. Para a astrologia, a lua crescente, ela representa crescimento, expansão e desenvolvimento das intenções iniciadas ali na lua nova. A lua nova aconteceu no signo de Touro, dia 16 de maio de 2026. Ali nós tivemos a oportunidade de começar coisas novas e com as características do signo de Touro, com paciência e constância. Pelo menos a energia estava à nossa disposição para isso. Agora, com essa fase de lua crescente, nós podemos nos sentir mais estimulados, com mais coragem, com mais movimento, nos movimentando mais, com mais motivação e mais aptos à tomada de decisão, facilitando as tomadas de decisão. Também é um períodozinho para a gente fazer alguns ajustes para que a gente possa enfrentar os desafios e as necessidades de perseverança, para que justamente os nossos projetos, os nossos objetivos possam se fortalecer durante essa fase. A gente só tem que cuidar um pouquinho, porque essa é uma fase que pode gerar um pouco de ansiedade, um pouco de impulsividade e conflitos internos. Principalmente pode gerar conflitos internos se houver excesso de pressão ou excesso de expectativas para que as coisas, os planos deem certo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. A lua crescente representa uma quadratura entre lua e sol, ângulo de 90 graus. Então, a Lua está em Virgem e o Sol está em Gêmeos, regidos pelo mesmo planeta que é Mercúrio, mas com características diferentes. Aqui, esses dois signos, o signo da Lua do elemento Terra, Virgem, e o signo do Sol do elemento Ar, também Gêmeos, né? Ambos regidos por Mercúrio. Isso cria uma tensão entre a praticidade virginiana e o excesso de estímulos mentais que vem do Gêmeos. Então, aqui com o Sol em Gêmeos, um lado da gente quer buscar movimento, variedade, troca de ideias, curiosidade. A gente fica realmente mais curioso, né? Mas a Lua, ela em Virgem, um lado nosso, um lado emocional, vai procurar organização, análise, se envolver com coisas que sejam mais úteis para nós e ajuda aqui a controlar o nosso emocional. Então pode surgir realmente nesse momento aí, nesse período, pode surgir conflito entre querer experimentar muitas ou possibilidades diferentes aqui que vem do Sol em Gêmeos e ao mesmo tempo sentir a necessidade de ordem e perfeição na nossa vida. Então são dois lados dentro de nós que vão precisar ser administrados. Mas é um período também que pode trazer grande atividade mental, aumentar a nossa capacidade de observação aqui em Virgem, né? E a nossa necessidade de compreender tudo em detalhes. Isso a gente pode utilizar de maneira positiva, mas a gente vai ter que cuidar um pouco nessa semana com relação a justamente, né, a inquietação, a ansiedade e também a uma sensação de sobrecarga mental que nós podemos ter essa semana devido ao excesso dos nossos com relação aos nossos pensamentos e com relação às nossas preocupações. Daí, outros aspectos que eu vou abordar com vocês, e dessa vez eu vou começar com os aspectos harmoniosos, são alguns aspectos que vocês sabem que não dá para falar sobre todos os aspectos, né? Eu seleciono alguns. Então, a Lua em Virgem insistiu com a Vênus em Câncer. Aqui está a Lua e aqui está a Vênus. Essa é uma semana que vai proporcionar para a gente a possibilidade de desenvolver sentimentos ligados ao acolhimento. A Vênus está em Câncer, a sensibilidade, a demonstração de carinho através de atitudes práticas, porque a Lua ela está num signo de terra, um signo que estimula e traz características de praticidade. Então,
atitudes práticas, atitudes cuidadosas e cheia de atenção com quem se ama. Esse é um aspecto maravilhoso para a gente sintonizar com ele. Outro também com relação à Lua é que ela está em trígono com Marte aqui em Touro. Isso ajuda na nossa produtividade, na nossa persistência e no aumento assim da nossa capacidade de agir com muito mais estabilidade, paciência e eficiência. Olhem que aspecto maravilhoso para a gente sintonizar com ele, para a gente aproveitar. Outro ainda que diz respeito à Lua é a Lua em trígono com Quiron, o curador, né? Esse trígono, ele vem para facilitar os processos de cura emocional, auxilia no fortalecimento gradual da nossa autoconfiança, porque Quiron está em Áries, e também na superação das nossas inseguranças. Esse aspecto também favorece uma conexão mais acolhedora e segura consigo mesmo, porque Quiron está em Áries, né? E ao mesmo tempo com as outras pessoas. Esse também é um aspecto muito maravilhoso. Outro aspecto harmonioso que continua acontecendo, eu já estou acho que umas 4 semanas falando sobre ele, porque a gente pode aproveitar muito esse período, a gente pode aprofundar, a gente pode mergulhar nas características positivas desse aspecto, porque é um aspecto aqui, Urano em trígono com Plutão. Esse é um aspecto que vem nos ajudar de forma coletiva, porque esses dois planetas são geracionais, né? Então, gerações e mais gerações nasceram com Urano em determinado signo e com Plutão em determinado signo, porque eles demoram bastante para fazer a caminhada deles pelos signos. Então, repetindo, esse aspecto ele vem nos ajudar de forma coletiva no sentido de estimular transformações, favorecer as inovações, renovar as nossas ideias e promover mudanças profundas na maneira de pensar e se comunicar, abrindo o espaço então para uma visão mais consciente, aberta e alinhada com as necessidades do momento presente. Então é muito, muito, muito importante ir sintonizando com esse aspecto, porque muitas transformações a gente pode ir desencadeando, mesmo que lentamente, dentro de nós. E se transformações acontecem dentro de nós, acontecem ao nosso entorno também. O que pode acontecer e que provavelmente a gente é o que mais a gente enxerga na sociedade, é o que mais a gente enxerga se a gente olhar para a sociedade, é uma resistência à mudança, né? Porque ao mesmo tempo que a possibilidade de mudança está aberta, existe uma resistência muito grande em determinadas pessoas. Então, uma resistência à mudança, especialmente quando há apego aos padrões antigos e a crenças já cristalizadas, ou dificuldade em aceitar novas formas de perceber a realidade. E isso a gente também está observando, muitos conflitos estão sendo gerados em função disso, mas com o tempo as transformações, via de regra, elas vão acontecendo. Então, agora já falamos um pouco sobre aspectos harmoniosos, eu selecionei 2 aspectos desarmônicos para nós também olharmos para eles, sabendo que temos aspectos positivos e harmoniosos para nos ajudar. Então, a Lua, ela está em quadratura com Urano. Isso pode gerar assim uma instabilidade emocional muito grande essa semana, ansiedade, inquietação mental e a gente pode perceber mudanças repentinas de humor ou mudanças repentinas nos nossos planos. A Lua já flutua, né? Nosso emocional já flutua bastante com a Lua. E ela, em quadratura com Urano, a gente tem que cuidar para não mudar de humor muito rápido essa semana e por qualquer coisinha a gente ficar instável e, inclusive, irritado, certo? Então a gente tem que cuidar isso bastante essa semana. Outro aspecto que eu gostaria de conversar aqui com vocês é o Marte em quadratura com Plutão. Aqui a gente vai perceber, a gente já está percebendo, porque ele já iniciou há uns dias atrás, a intensificação das tensões,
tanto dentro quanto fora da gente. A intensificação também das disputas de poder, o pequeno e o grande poder, né? O grande poder e o pequeno poder. Então, disputas de poder, teimosia e reações impulsivas diante de algumas situações que a gente quer controlar, ou diante também da resistência às mudanças, aqui também, né? Diante da resistência às mudanças, uma teimosia, uma dificuldade de mudar. Isso aqui pode acontecer essa semana, né? Essa semana não, né? Já vem de semanas anteriores e ainda vai continuar por mais algum tempo. Então, pode despertar aqui na gente comportamentos mais defensivos. A gente pode ficar na defensiva com relação às pessoas e gerar muita dificuldade de ceder e uma necessidade maior de impor a nossa opinião, impor a nossa vontade e impor também os nossos pontos de vista. Mas, apesar das tensões que esse aspecto aqui pode provocar, ele também nos traz muita coragem, muita determinação e uma força muito grande para a gente enfrentar situações, difíceis. E a gente enfrenta situações difíceis com mais firmeza, mais profundidade e mais capacidade de se transformar. Então também é um aspecto que a gente pode conseguir tirar alguma coisa positiva dele. A situação pode ser tensa, a situação pode ser difícil, mas a gente pode ali sintonizar com a possibilidade de transformar alguma coisa dentro de nós através desse aspecto. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre a lua crescente crescendo no signo de Virgem, que vai de 23 de maio a 31 de maio. A nossa mente nesse período fica mais ativa, fica mais curiosa. Nós temos uma tendência a se organizar melhor e prestar mais atenção aos detalhes. A nossa comunicação fica mais prática, fica mais útil e o nosso foco em aprender e melhorar, ele fica muito mais potencializado. Então, nós podemos aproveitar esse período que encerra no dia 31 de maio de 2026. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário e também para quem está compartilhando os meus vídeos com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. Por enquanto era isso. Até mais!